José Antônio, aqui é Chácaras Unidas. A gente tem aqui um grupo que representa os empresários dessa região, mas não só dessa região, são pessoas que convivem conosco. A gente convidou aí para esse evento hoje 30 pessoas no máximo, todas elas são preocupadas em manter o seu pão nosso de cada dia. Na semana passada era correria para final de mês, esse mês já começa já com um dia a menos, tem eleição, então sempre é correria. Mas mandaram perguntas, ok? Contribuíram. E aqui eu trouxe outros parceiros na região. Tem muita gente que gostaria de conhecê-la para poder decidir. As pessoas não a conhecem ainda e aí estão naquela fase de indecisão, vão decidir na última semana. Hoje nós temos 60% de indecisos na nossa cidade. Isso. Na última pesquisa, 60%. Não sabem quem vão votar. Não tem nada ganho. Excelente. Então, Coronel, em nome dessas pessoas que mandaram as perguntas, eu vou repassando, a gente troca uma figurinha. Vamos fazer um bate-bola. Bate-bola. Aqui, quem está conosco hoje? Edson Pitbull. Tamo junto? Mara Santos, já conhece? Sim. Dilma, claro, já veio aqui na última vez. Tem outras pessoas que ela gostaria de ter trazido aqui hoje, mas não foi possível. Fala o que as pessoas estão esperando que mandaram recado. Não, então, quero saber mais da proposta da Coronel, né? Saber também para poder decidir, porque a gente está querendo em busca de mudança, né? Tá cansado já das mesmas coisas, Ok, Coronel, se apresente, fica à vontade. Bom, aí depois a gente troca as figurinhas aqui. Tá, então eu sou a Coronel Helene Micolucci, por 30 anos trabalhei com gestão pública em nível de estado, geri, concluí a carreira aí gerindo toda a gestão de policiamento da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 39 cidades, quase 4 mil homens e mulheres, e uma área sensível que é a segurança pública, né? Dentro disso a gente acumulava funções também de gestora regional de defesa civil, é uma função voluntária, sem remuneração nenhuma, que a gente acumulava para poder colaborar quando acontecia crises, desastres e trabalhando na questão da prevenção, preparação de equipes municipais de defesa civil. Essa vida me trouxe uma série de experiências. Eu acabei me interessando em fazer gestão pública, me especializei em gestão pela qualidade, em gestão de crises, e hoje eu trabalhei 10 meses em Jacareí também como secretária de Segurança e Defesa do Cidadão, num trabalho inclusive de enxugamento da burocracia, de licenças, alvarás, porque caía na fiscalização de posturas uma série de cobranças. E aí a gente acabou fazendo um diagnóstico, descobriu que o município estava obsoleto numa série de normas, de processos, fez um enxugamento e melhorou a vida de muita gente. Na concessão de normas, alvarás, BITSE, acabou encurtando caminhos, encurtando prazos, o que é muito bom para as pessoas, E agora eu me coloco como candidata a prefeita, estou com muita vontade, muito sangue nos olhos, sei que eu estou preparada para esse cargo, a vida realmente me preparou, uma prática, E aí eu tenho as minhas propostas. Por que eu me coloquei? Porque eu não concordo com muita coisa que está acontecendo na nossa cidade. Então, primeiro ponto, hoje nós temos um grupo pequeno, que já está há muito tempo, há mais de 20 anos no poder, que tem tomado as decisões de forma meio unilateral. Essa é uma questão que me incomoda. Não permite claramente a participação dos segmentos da sociedade, não tem ouvido como deveriam os conselhos, sociedades amigos de bairro, os segmentos da sociedade, as instituições de classe, que poderia estar ouvindo, são fortes instituições, grandes instituições que poderiam construir juntos. E a minha proposta é exatamente trabalhar como eu trabalhei a vida inteira, trabalhar em rede. Então, é somar forças, ouvir, fazer bons diagnósticos de prioridades, elencar juntos as prioridades e juntos trabalhar na solução dos problemas. Eu acho que quando a gente trabalha em rede, numa gestão democrática, a gente tende a errar menos, Ouvir mais e errar menos, compartilhar melhor as soluções. São José tem um potencial incrível, extraordinário.
A gente está num eixo tremendamente privilegiado do nosso país. Um eixo Rio-São Paulo, entre as duas maiores metrópoles do país, cortado, né, pela rodovia Dutra, que transporta mais de 50% do PIB nacional, relevo privilegiado, mão de obra qualificada, bom clima, né, tudo divisa com estados importantes. Então, temos um aeroporto que está, vamos dizer assim, subutilizado dentro da capacidade que ele tem, inclusive para transporte de carga, uma série de coisas. Então, é assim, nós temos a faca e o queijo na mão. O que nós precisamos é organizar isso de uma forma melhor e trazer as melhores cabeças, instituições para pensar soluções para a nossa cidade, né? Então, esse é um ponto, gestão democrática, participativa. Segundo ponto que me traz uma discordância muito grande é a falta de transparência. Isso me incomoda. Eu sempre trabalhei numa instituição que a gente tinha dados à vista, onde a gente não podia esconder informação, porque isso significava risco à vida de pessoas. A gente trabalhava dentro de procedimentos operacionais muito claros, diretrizes muito claras, critérios, inclusive para meritocracia, critérios para promoção, critérios para fixação de efetivo, tudo claro, tudo preto no branco. E hoje a gente vê uma gestão onde a nota de transparência do nosso município, se considerar de 0 a 10, dentro da Controladoria Geral da União, eles têm uma escala que chama Escala Brasil Transparente. E aí eles medem a transparência dos municípios. Então, de 0 a 10, a média dos municípios paulistas é 6,8. A média do estado de São Paulo é 8,7. E a nota de São José dos Campos é 5,45. Ou seja, abaixo da média dos municípios paulistas. Então, a gente tem que melhorar muito nesse quesito da transparência, porque transparência está diretamente atrelada à prevenção de corrupção. E a corrupção, para mim, é uma das coisas mais graves que tem numa administração, numa gestão. É isso que a gente tem que enfrentar, realmente tomar medidas. E um dos compromissos que eu tenho tão logo assumo o governo, é o compromisso de, já de pronto, constituir um gabinete de crise e transição, para poder fazer um bom diagnóstico da dívida, fazer auditoria dos contratos, auditoria de tudo o que está acontecendo, para a gente ter um raio-x bem preciso de como está hoje o município, e aí sim lapidar todo o plano de governo que nós temos detalhado na nossa página no Facebook, Instagram, né? Mas aí sim definir realmente quais serão as prioridades, os primeiros passos, inclusive para fazer frente à dívida que o município está deixando. Hoje, a dívida que eu consegui levantar, né, considerando sites e pesquisas, mais de 808 milhões. Só que tem informações de outros canais que já apontam uma dívida de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais que o atual governo está deixando. E a gente vai ter que fazer frente a isso, né? Então, esse é um ponto. Lembrando que o orçamento anual do município são 2 bilhões e 600 milhões de reais. Ou seja, já está deixando mais de 1 bilhão em dívida, né? Preocupa, claro. E a gente vai ter que enfrentar isso, inclusive lembrando que a gente está vivendo um momento pós-Covid, né? Onde nós teremos outras emergências a enfrentar. E podemos, inclusive, ter que enfrentar uma segunda onda. E aí, todo o aprendizado angariado nesses últimos meses, a gente vai ter que estar aprendendo com isso. Entender que não basta olhar só para o vetor saúde. Quando a gente olha uma crise, a gente vai ter que olhar vários segmentos. Vai ter que olhar a questão da saúde, vai ter que olhar a questão da economia, a questão da assistência às pessoas que vão estar passando dificuldade, e a questão até da segurança pública, né? Então, são desafios que a gente vai ter que enfrentar e eu me sinto preparada para isso. Uma das perguntas, né, que foram feitas é a questão do, se puder me ajudar, por favor. Vamos pegar depois do começo. Por favor, eu acho que... eu até gostaria de estar entrando nas perguntas, porque a gente vai clareando, né? Então tá bom. Não apresentei, Tânia, é a tia da Patrícia Pontes. Joia. Tá? Bate pontes. Isso. Então, e a mulher é guerreira, hein?
eu tenho vontade de pegar o marido pelo pescoço e esganar, viu? Pior. Eu entendo que é um fenômeno normal de acontecer, né? Porque muitas vezes a pessoa, vamos dizer assim, a família que tem crianças com deficiência tem dificuldade. E aí está uma coisa que o município pode entrar, de ter um centro de referência para a pessoa com deficiência, para poder acolher e poder apoiar a família, né, que se depara com isso. Exatamente para que a gente consiga manter a família unida, sólida, né? Obrigada, viu? Bom, vamos fazer uma primeira pergunta. Tá falando com o microfone. Antônio Borges, da Zona Norte, ele pergunta o seguinte: boa noite, gostaria de saber qual a proposta da candidata na questão de emprego para os jovens que estão fora do mercado de trabalho. A maioria não tem experiência nem uma profissão definida. Obrigado. Tá, agradecer a pergunta dele. Dentro do vetor desenvolvimento econômico, uma das primeiras coisas que o município precisa fazer é desburocratizar a máquina, desburocratizar a gestão. Encurtar prazo de emissão de documentos, criar o banco de informações empresariais para a gente mapear o que realmente tem de serviços, indústria, empresas, né, na nossa região, colocar em contato essas empresas, porque tem muito fornecedor que não sabe que tem um consumidor aqui mesmo e vice-versa, né? Mapear quais são os gargalos onde o município tem que entrar para desgargalar, né, para poder flexibilizar e melhorar uma série de coisas, e mapear também qual é a capacitação necessária para a gente pensar a mão de obra que é necessária para desenvolver, empreender, inovar para a nossa região e quais são as profissões do futuro. E aí o município já está fazendo essa parceria com o Senac, Senai, Senar, né, que vem a parte rural, e outros segmentos universidades para poder fundar CEPAS, poder criar cursos técnicos e capazes de dar vazão a essa questão. Tá? Muito bem. Resgatar os cursos do Fundasa e CEPAS, inclusive nos bairros. Descentralizar, sabe? Tá levando, inclusive, nos equipamentos públicos que nós já temos e que ficam subutilizados parte do horário. Né? Então, dar vida nos equipamentos públicos, levando esses cursos técnicos, oficinas, para capacitar os nossos jovens. Mas tem um programa que, para mim, é muito especial, que seria o do alistamento civil. Eu vou reavaliar o número de comissionados na prefeitura. Nós temos hoje 1.501 comissionados declarados lá, né? É muita coisa. E a ideia é enxugar esse número e reverter o valor desses comissionados que a gente enxugar para programa contratação pró-trabalho, aumentar o pró-trabalho, que ajuda a família com renda baixa, famílias mais vulneráveis, e fazer esse programa de alistamento civil. E o que é isso? É o jovem dos 15 aos 18 anos, ele vai ser selecionado dentro de critérios de vulnerabilidade social, vai estar fazendo curso meio período gratuito, que vai ser bancado pela prefeitura, tá? Então curso técnico, ele vai escolher dentro de várias opções, e por outro meio período vai trabalhar, seja como jovem aprendiz em empresas, indústrias, seja dentro da própria prefeitura, como guarda-mirim, uma série de atividades lá de apoio. E vai ter aulas de educação moral e cívica, educação financeira orçamentária, prevenção de desastres, pronto-socorrismo, né? Então vai ter uma série de qualificações. Então a ideia é a gente poder estar, é como se fosse aquele primeiro emprego, mas com a capacitação técnica conjunta, tá? Isso é viável, é possível dentro de um quadro de redução de comissionados. Eu vou ter recursos para isso. Posso fazer uma pergunta? Dentro das escolas municipais do município, a gente vê muitas crianças, muitas vezes se engasga dentro da escola e não tem um professor ali dentro preparado para que faça esse atendimento de emergência. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Tem. Um dos projetos, dentro de um vetor de valorização do servidor, né, dos colaboradores, é criar a Escola Municipal de Gestão Pública. E o que vem a ser isso? Uma escola que vai ser criada em parceria com a universidade, com outros órgãos, até o Corpo de Bombeiros já ofereceu apoio, tudo. E a ideia é promover a capacitação permanente do servidor, com vários cursos. Então são cursos de um dia, de meio período, onde o servidor, a gente vai sacar ele da sua atividade e ele vai estar tendo essa capacitação contínua, permanente, devidamente programada, né?
E aí trazer curso de pronto-socorrismo, curso de Libras, como lidar com crianças especiais, né, com crianças com deficiência, trabalho de inclusão, capacitação do professor em várias vertentes, do guarda civil. E aí a gente vai ter uma grade de cursos, de capacitações, treinamentos, inclusive em parceria com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com a Unital, a Univap, e aí a gente vai desenvolvendo isso, tá? Isso é uma coisa que já existe em Jacareí, onde eu trabalhei. Ele já tem essa Escola Municipal de Gestão Pública e é muito interessante porque qualifica realmente o servidor de modo permanente, de forma escalonada, de forma que o serviço público não seja prejudicado, não seja interrompido, e a gente agrega muito valor no grau, na motivação, inclusive, do servidor, né? Então, isso que você falou, tem um treinamento de pronto-socorrismo que pode estar habilitando o nosso professor, por exemplo, ou funcionário das escolas, e não só lá, na verdade até do transporte, do pessoal da mobilidade que se depara com isso, né? Capacitar para que eles possam prestar um primeiro socorro qualificado, tá? Perfeito, obrigado, Edson. Obrigado. A Gisele Pintos, ela é lá do centro da cidade, ela é uma comerciante, e ela fez uma pergunta longa, então vamos lá. Qual o comprometimento para termos a certeza de que a administração pública municipal atenderá aos princípios federais para que o governo consiga impedir o comunismo já enraizado há décadas no país? Qual o projeto efetivo e possível para ser cobrado, proposto pela candidata? Importante se comprometer publicamente. Reafirmo que esta será a eleição mais importante ao nosso país e tudo começa pelos municípios. Sugestão: que os documentários do Brasil Paralelo, que seja apresentado aos alunos das escolas, sob coordenação de educadores, coordenadores municipais e estaduais. Só assim essa geração saberá nossa verdadeira história. Fomos todos enganados. Aí ela se estende aqui um pouco mais. Olha a nossa responsabilidade em elegermos os candidatos da direita. Temos muito que lutar nos próximos tempos do Brasil e o mundo corre sérios riscos. Então, a pergunta dela é sobre o tipo de educação que é dada às nossas crianças. Não, e não é só a educação, eu entendi que tem todo um escopo, né, de gestão, vamos dizer assim, com foco no equilíbrio, né, numa coisa mais correta. Então, primeira coisa que eu queria agradecer a Gisele, né, do centro da cidade, e dizer o seguinte: eu sou uma militar que preza muito por princípios, né, de transparência, disciplina, hierarquia, meritocracia. Entendo que a educação é base vertebral de qualquer nação, então é exatamente o que a gente tem que plantar para gerar igualdade. Na minha opinião, por exemplo, a questão de cotas é um mal necessário por enquanto, mas o grau de evolução de uma sociedade está exatamente na redução disso, porque vai promover uma educação de igualdade, de qualidade. Então, a educação pública tem que ter muita qualidade, porque aí vai gerar igualdade, né? Vai gerar realmente oportunidade para todos. Então, a responsabilidade disso está na mão do município. É o município que cuida do ensino fundamental, da creche, dos pequenininhos, que vai incutir, reforçar valores que muitas vezes a família não traz, né? Então, tem duas vertentes que a gente tem que... Primeira coisa, a gestão pública ela é pautada em princípios constitucionais, né? Que legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, que é a transparência, né? E a eficiência. Então, primeira coisa, toda a nossa gestão ela tem que ser focada exatamente nisso, né? São princípios inquebrantáveis, são princípios inegociáveis. E nisso, só nisso a gente já tem um posicionamento claro de que vai fazer a coisa do jeito correto, tá? Então, é o primeiro ponto. Dentro da educação, eu sou favorável à escola sem partido, eu não acho que tem que levar ideologia para dentro da escola, né? A gente tem que ensinar na escola português, matemática, ciências, educação moral e cívica, aquilo que é base, porque hoje, infelizmente, e o IDEB, essas notas mostram isso, nós estamos formando analfabetos funcionais. Pessoas que não sabem interpretar o texto, não sabem fazer uma conta, e acho que a gente tem que resgatar isso em São José, né? Então, ter notas boas, ter um bom nível de educação, essa educação que vai capacitar o nosso jovem para ter chance.
E uma das coisas que eu vou resgatar dentro da escola é línguas. As pessoas vão ter que saber falar inglês, espanhol, porque é isso que vai abrir portas para eles no mundo globalizado, né? Eu já falei da Libras e resgatar muito forte o esporte dentro das escolas, porque o esporte traz disciplina, trabalho em equipe, respeito às regras, né? Respeito à autoridade. Isso. Então, isso a gente vai resgatar forte, tá? Eu já adianto que, inclusive, o modelo de contratação dos professores de educação física, que hoje eles recebem uma bolsa auxílio, nem direito trabalhista eles têm, nós vamos corrigir isso. O professor tem que ser valorizado. E a gente quer o professor efetivamente no contraturno das escolas, trazendo atividade, ocupando o tempo da molecada com atividade mais saudável, tá? Positivo. Muito obrigado, então. Vou passar aqui um áudio. Dona Rosa e o senhor Rodrigues, eles são da Zona Norte, eles eram pessoas daqui da região, trabalhavam na Johnson & Johnson. Estão soltando aí. Olá, meu querido. Deus te abençoe. A Mavi se encontra aqui na chácara, mas eu gostaria de saber que planos ela tem em relação à zona rural, porque a região norte aqui, nós não temos ninguém que cuida das estradas, com promessa de muitos anos de asfalto, mas a gente está sempre lutando, porque quando chove demais o ônibus não consegue vir. Então, nós precisamos saber se ela tem algum projeto para nós. Faz você pergunta, porque a ladinha está muito longe. Ah, tem mais. Segundo o Dr. Coimbra, a estrada que vai para São Francisco é parte também do trabalho dele. E nós queremos igual ou melhor. Ô, meu querido, aqui é água só para dois. A estrada do Roncador, essa estrada que passa aqui por cima da minha casa, que vai até o Monteiro Lobato. Ok, é isso aí. Dona Rosa e o senhor Rodrigues, lá da zona rural, que fica indo para Monteiro Lobato. Então, ela fala de uma preocupação que eu tenho. Vamos lá, pessoal. Quando estourou a crise do Covid, qual foi o setor no mundo que continuou e deu certo, inclusive tem sido sustentáculo da economia e do PIB? Agricultura, o agronegócio. São José tem mais de 60% de área rural. Parte disso, na verdade chega quase a 70%. Parte disso tem área de preservação ambiental, pega São Francisco Xavier, né? Tem parte. Mas tem muita área cultivável. E andando, conversando com o pessoal do agronegócio, tenho tido, né, muita conversa com eles. Fui no CEAGESP nosso, o que a gente percebe? Não há qualquer incentivo ao nosso produtor rural. Isso é muito grave, porque a gente tem terras ociosas, tem até esquema de plantar, por exemplo, grama, que daí vai retirando o solo, né? E acaba retirando até o nosso solo, que é produtivo para outros locais. Mas a ideia é a gente estar resgatando forte esse setor agropecuário, o agronegócio, conseguir realmente gerar incentivos, né, apoios financeiros e parceria com o Senar, até para dar orientação qualificada de produção, de apoio de maquinário, qualificação, poder estar fazendo financiamentos direcionados e a gente dar uma turbinada nessa questão da área rural, tá? Então, abrir espaços, inclusive, para feira rural, isso. Abrir aquelas barracas da economia, né, fazer eventos para a área rural e abrir espaços para que o produtor rural possa vir vender o seu produto na cidade. Isso, tá? exatamente. Eles reclamam muito disso. Isso, não Os tem. poucos que produzem, eles ficam correndo no fiscal. Né? Isso mesmo. Acabam tendo sua mandioca aí apreendida, né? É um alimento mais saudável, entendeu? Sem química, orgânico. Agora tem mais uma coisa. Por lei, o município pode privilegiar a compra de alimentos para creches, escolas da própria cidade. A lei permite isso. Então, o próprio município tem como ser um dos maiores compradores da produção rural, né? Para ter alimento mais saudável nas nossas creches e escolas, tá? Perfeito. Então, isso é um compromisso. Eu estou morrendo de raiva de ver como a gente não chega a 0,05% do nosso PIB.
Mas é as muito estradas, baixo. as estradas para chegarem lá, Retomar a questão daquele bate-poeira, trabalhar realmente com planejamento para a gente poder estar qualificando melhor as nossas estradas para ajudar no escoamento da produção. perfeito. Temos que pensar o desenvolvimento, né? Perfeito. Tá. O menino chamado Douglas Américo, ele é aqui da região sul, ele pergunta o seguinte: gostaria de perguntar sobre os incentivos fiscais para atrair novas empresas e a motivação das empresas instaladas aqui em São José. Sobre a saúde, o uso correto de instalações hospitalares, como por exemplo, um hospital de primeira linha novíssimo instalado na zona sul de São José dos Campos e não vemos como chegar nele. Então a pergunta dele são duas: como atrair novas empresas, como incentivar as que estão aqui e como cuidar melhor para que as pessoas tenham acesso a esse hospital lindo, maravilhoso que tem aí e que por alguma razão ele aqui tem dificuldade, ele tem câncer, tratamento de câncer, e ele está falando de caso próprio dele da dificuldade de ter acesso. Tá, então sobre a questão de incentivos fiscais, primeiro a gente tem que privilegiar quem a gente quer atrair dentro daquele banco de informações empresariais, enxergar qual é o tipo de negócio que a gente quer atrair para a nossa região para complementar cadeias produtivas que nós já temos, mas também olhar para quem já está aqui, que também é uma falha muito grande, não se pensa muito em quem já está instalado, né? E aí está gerando incentivos por mérito, ou seja, o incentivo ser proporcional a, por exemplo, número de vagas geradas para mão de obra local. Perfeito. Né? Então tem que ter critérios de mérito para a gente gerar incentivos proporcionais, tá? Então isso eu sou muito favorável, eu acho que a gente tem que reduzir, tem que repensar essa questão de taxa do lixo, ISS, tem uma série de coisas em que São José ela é mais agressiva nesse tipo de taxação em relação a outras cidades, tá? Por isso que nós tivemos uma perda de muitas empresas, muitos negócios aqui que acabaram indo para Caçapava, Jacareí, região de Campinas, que acabam oferecendo condições mais vantajosas, tá? Então, essa questão também do mapeamento de áreas da própria prefeitura, que hoje elas estão sem uso, estão aí paradas, né? E aí a ideia é a gente estar dentro daquele conceito de bairro-cidade ou bairro-satélite ou cidade de 15 minutos. Não sei se vocês sabem desse conceito. O que acontece? Hoje, no mundo, tem um conceito que, para se ter qualidade de vida, você, para deslocar do teu trabalho, ter os seus deslocamentos, dentro até de 15 minutos, 20 minutos é aceitável, você ainda tem qualidade de vida. Acima de 30 minutos, você perdeu qualidade de vida. Então, tudo que você for pensar dentro de uma cidade, você tem que pensar dentro desse conceito e unificar o plano diretor com o plano de mobilidade urbana. Pensar o crescimento da cidade já pensando nos eixos vetoriais de deslocamento, fazer esse mapeamento. E aí crescer já pensando nesse critério de no máximo 30 minutos de deslocamento para a pessoa ter qualidade de vida, tá? E aí gerar o plano diretor. Então, esses incentivos, eles são muito importantes realmente para a gente poder estar atraindo quem é que a gente quer atrair, até cedendo áreas, né, vamos dizer assim, do município, para atrair esses empreendimentos, os negócios que precisa para turbinar a nossa região, tá? Então, esse é um ponto. Mas sempre critérios por mérito, tá bom? Perfeito. E a questão de desburocratização. A outra questão era do hospital. Do hospital. Hospital, gente, a primeira resposta que eu dou é transparência. De novo, hoje as pessoas, elas fazem inscrição, por exemplo, para uma cirurgia, para um exame, para uma consulta, e não conseguem enxergar claramente aonde elas estão na fila. Não é? Isso tem cobrado muito tempo. Tem 3 anos que eu venho cobrando isso no Conselho Municipal de Saúde, porque eu trabalho, eu faço serviço voluntário e participo de todas as reuniões. Não tem. E não tem também, e também não tem o custo fixo de cada OBS, que é o serviço prestado na cidade, que tem 41 OBS mais 6 UPA ponto de atendimento, e eles não têm o custo fixo de cada uma delas. Isso tudo é transparência. Como que você vai melhorar serviços ou fazer gestão se você não tem informação de custo, não tem essas informações claramente? Na verdade, se maqueia a demanda, né? As pessoas simplesmente desaparecem, às vezes com lista de espera, então isso não pode acontecer. Você tem que ter sistemas bem transparentes, onde a pessoa vai acessar de um aplicativo do celular e ela vai enxergar onde ela está na fila de espera, por exemplo, com um especialista.
ou por um exame. Se a pessoa não puder ir, ela cancela a consulta eletronicamente e a gente coloca uma pessoa para poder acelerar e não perder aquele horário, aquele dia de consulta como acontece hoje. Isso é gestão, tá? Então, está faltando transparência, está faltando melhora da informação e hoje, gente, sobra tecnologia nisso. Tem cidades que já usam sistemas maravilhosos. E, aliás, a nossa cidade não aderiu a nenhum sistema do governo federal. Nós temos o ESUS, Atenção Primária, que é um sistema eletrônico gratuito do governo federal. Eles dão treinamento de graça, capacitam o nosso pessoal para uso de graça. São José não aderiu. Temos o Prontuário Eletrônico, que é um sistema do governo federal. São José não aderiu. Né? Temos programas onde vem verba. O SUS é primordial. É primordial, porque você vai ter um mapeamento de tudo, né? Nós temos programas do governo federal, como consultório de rua, saúde na hora, que aumenta o horário de funcionamento das unidades de saúde, até, por exemplo, 19 horas, sábado, funcionando, para a pessoa que trabalha poder ser atendida, ter um horário estendido, né? Vem verba do governo federal para isso, e o município de São José não aderiu a nada, tá? Vocês sabiam disso? Pois é, são as surpresas que a gente tem ao longo dessa caminhada. E a gente deixa de receber recurso federal, e o pior, aí eu vou falar uma coisa até mais grave. Tem um negócio que vem em verba do governo federal, que é exatamente para a estratégia de saúde da família. Saúde da família. E o que é essa estratégia? É saúde preventiva. Isso. É equipes qualificadas, com médico, enfermeiro, né, um pessoal qualificado, técnicos, que vão até a casa das pessoas para dar treinamento, instrução, ensinar como é que mexe, como é que faz saúde preventiva, educa, né? E já detecta casos graves, inclusive pessoas com dificuldade de mobilidade, e já faz os encaminhamentos com prioridade. Quer dizer, não deixa a saúde, a doença da pessoa crescer para virar um tumor, um câncer. Pega desde pequenininho e já faz os encaminhamentos, já consegue qualificar. Isso é saúde preventiva. São José, pela população, hoje, pela população que tem, deveria ter 175 equipes de estratégia de saúde da família, cerca de 933 agentes comunitários de saúde. Para atingir 70% da população, que é o mínimo que o Ministério da Saúde exige, deveria ter 125 equipes, mais ou menos 600 agentes de saúde. Sabe quanto nós temos hoje? Alguém junta? 35 equipes, só que parte desse pessoal, eu tive uma reunião com os agentes comunitários de saúde, parte desse efetivo ele está em desvio de função. Ou seja, não existe saúde preventiva. Não existe. Só para deixar claro aqui, eu acho que ele também está perguntando aqui da integração entre os hospitais. Então existe um hospital regional em São José dos Campos super equipado, e como que é a pessoa ser atendido através do hospital de clínicas ou hospital municipal para chegar a ter um bom atendimento no hospital regional, que é estadual. Tem o sistema, isso que eu ia falar, tem o SUS, né, que coordena toda essa questão de vagas e tudo mais, e tem o sistema do município, que precisa integrar e ter tudo isso dentro de um banco de dados para ter uma gestão mais clara e transparente. Perfeito. Tá? É sistemas, é gestão, gente. A coisa gestão. Não é nem tanto custo, é gestão. É querer fazer. Mas a falha total desse governo de hoje é a falta de gestão. É o que eu venho cobrando sempre isso aí. É tanto falta de gestão combinada com falta de transparência. Transparência. Não tem. A outra pergunta é da Flaviana Santos. Ela é comerciante lá do Shopping Centro, esteve aqui conosco na última vez, e aí a gente parou exatamente na hora que ela ia falar sobre a necessidade que ela vê de ter psicólogos dentro das escolas, com custo zero. Ou seja, o psicólogo ele é formado aqui nas nossas universidades, ele precisa ser capacitado, estagiário, e ele poderia, dentro do ambiente escolar, sentir quais são as necessidades que acontecem ali com as crianças, com as famílias das crianças, e trabalhar num sistema de prevenção na área psicológica, emocional, tratando do problema antes do problema acontecer. A ideia dela é muito boa, é completamente viável, sou muito favorável a parcerias público-privadas, eu acho que isso só tem ganho, né? Só tem que ser com muita transparência, né? E essa questão do estagiário agrega muito valor, claro, né?
A gente sabe que hoje as pessoas estão ficando mais doentes, até psicologicamente, né? Sim. A gente está vendo doenças mais graves em nível de psiquiátrico, psicológico. Precisa melhorar CRAS e CREAS? Sim, que são sistemas municipais de atendimento, né? Centros de referência para isso, sim. Só que além da questão do estagiário, que pode sim agregar valor, eu defendo a composição de equipes setoriais de psicologia e detecção. O que é isso? Para dentro de um sistema mais qualificado, inclusive que vai estar voltado para a parte de educação e para a parte de atenção à pessoa com deficiência. Essas equipes setoriais, a gente não vai conseguir ter um psicólogo de carreira para cada escola, é difícil. É uma promessa, é tipo assim, dizer que vai dar ônibus de graça, é uma promessa impossível de cumprir, né? Mas a gente pode ter equipes setoriais, cada equipe dessa vai atender um X número de escolas. É isso aí. Tá? E de creches. E a ideia é que vai ser uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, enfermeiro, tudo certinho, e que vai fazer diagnóstico já na creche, na escola, fazer um trabalho mais qualificado, independente dos estagiários que podem agregar valor, né? Mas eles vão fazer um trabalho, inclusive, para detectar na creche já criança com transtorno do espectro autista, com outros tipos, às vezes é um problema de visão que a pessoa não detecta, às vezes a criança tem dificuldade de aprendizado e não está enxergando, né? E a gente resgatar, exatamente, fazer os maus testes. tratos. E aí pegou, detectou o problema, vai encaminhar para o centro de referência com a pessoa com deficiência, tá? Ou para o sistema de saúde. E aquele menor que pode ter algum desvio por causa do tratamento da família, ele é prevenido ali no começo da carreira dele, ele não vai se tornar um marginal depois. Eu lembro de quando criança, a questão de cigarro e fumo nas escolas, e quando era detectado no começo, isso tinha uma grande chance de não ter um marginal no futuro. Mas ao longo da vida, a gente não percebeu que isso teve continuidade. Então, a gente gostaria de ter o tratamento lá no começo. Eu acho que impedir que as crianças trabalhem, crianças, que eu digo jovens, comecem a trabalhar antes dos 18 anos, é um fator muito ruim também, porque você impede que aquela pessoa comece a ter uma atividade que vai proporcionar para ela seguir um bom caminho, vamos chamar assim. Por isso que a gente tem essa ideia do alistamento civil, que já vai estar podendo fazer essa inclusão num nível de menor aprendiz, digamos, né, primeiro emprego, mas ao mesmo tempo levar o contraturno, fazer creche período integral, porque, gente, como é que pode ter creche meio período, né? E outra, eu tenho um compromisso para mãe comerciária, eu até já conversei com o Sindicato dos Comerciários, a ideia é trabalhar em parceria, fazer creche em horário alternativo que atenda a mãe trabalhadora do comércio, por exemplo. Isso ajuda, né? Acaba ajudando a turbinar comércio e tudo mais. É interesse público para a prefeitura que as pessoas possam trabalhar e as crianças estejam bem cuidadas, né? E essa questão do contraturno na escola, com língua, com esporte, né? Com outras atividades. E aí vem o projeto piloto da Escola Cívico-Militar, que eu vou trazer. Qual que é a ideia? Por que eu estou falando em projeto piloto da Escola Cívico-Militar? Porque a maior parte dos professores da rede de ensino tem ojeriza de falar disso, tá? Então eu já adianto que eu já tive conversas, a pessoa tem muito ojeriza, acaba entendendo que, até eu ouvi assim numa reunião, coronel, a senhora quer dar o golpe militar nas escolas? Quer militarizar as escolas? E aí eu tive que explicar, gente, não é isso. A Escola Cívico-Militar, o professor vai cuidar da parte pedagógica. E o militar, com perfil direitinho, devidamente triado e tal, ele vai entrar na parte de disciplina e contraturno, vai colaborar com uma série de atividades e tudo mais. E isso junta, e os resultados no Brasil, onde tem, são os melhores índices do IDEB, por exemplo. Respondeu a pergunta que eu ia fazer. Exatamente. Então, eu vou trazer, sim, eu quero pegar a pior escola de São José em questão de comportamento, disciplina, e é nela que eu vou começar, para mostrar que dá certo. Dá certo. Entendeu? Legal. E aí, a partir dela, naturalmente, o projeto, a gente adequa dentro de uma realidade de São José, e o projeto naturalmente vai frutificar. Tá bom? O Lauro, do centro da cidade, ele coloca para a senhora, a gente já conversou na semana retrasada, mas é só para reafirmar agora com a nossa de hoje, com a nossa reunião de hoje,
a Coronel se compromete durante os próximos 4 anos a ter um canal de comunicação direto da população para que ele possa reivindicar, propor, sugerir diretamente para quem é de direito, para que não caia num 56 que vai ficar lá esquecido no meio de uma pilha de reivindicações ou de reclamações. E esse canal, ele já começou, porque a senhora tem atendido hoje diretamente as pessoas. Isso é muito positivo. Só a permanência desse canal durante os 4 anos que a senhora estiver conosco. Esse é um compromisso que eu já tenho. Eu já disse isso, que eu vou estar fazendo o gabinete itinerante, tá? Então, uma vez por mês, a gente vai estar com todo o secretariado, mais a prefeito, vice-prefeito, indo nos bairros e abrindo o acesso diretamente à população para que traga suas demandas, ideias, projetos. E a ideia é ter esse momento olho no olho, onde a gente pode estar mapeando, ouvindo, explicando, prestando contas, né? Então, ter essa oportunidade. Isso eu já vi em outras cidades e dá muito certo. É perfeitamente viável. Está na minha mão fazer isso, né? Perfeito. Fortalecer canais aí da ouvidoria, né? Corregedoria, mas principalmente a ouvidoria. A gente tem que fortalecer esses canais, mas com controle e prazo para resposta. E o 156, ele precisa voltar a funcionar como deve, porque o que não pode acontecer é a pessoa denunciar e não ter retorno. O que acontece é que, inclusive, dá bug no banco de dados e perde-se tudo o cadastro, porque não teve resposta, né? Então, não, o 156 tem que voltar a ter essa credibilidade da pessoa, inclusive por meio de um aplicativo também, e ter o canal por telefone também, poder rastrear onde que está o seu pedido, em que pé que está, e vai tendo feedbacks. Né? Eu acho que o que incomoda é a falta de retorno. Perfeitamente. Né? Acho que a principal reivindicação que toda a população vai ter é ser ouvido. Não é ser atendido primeiramente, é ser ouvido. Porque a partir do momento que a senhora ouvir as pessoas, vai acontecer no seu balanço se é possível ou não atender aquela reivindicação. Se não é possível, explicar por que não. Mas se a pessoa nem recebe a reivindicação, é que não quer ter problema. Então, eu crio sistemas e barreiras para nem o problema chegar para mim. Então, tem um princípio estatístico que chama Pareto, né? Sim. Que é pegar o 80-20, né? E é fato que grande parte dos problemas, né, que nós temos, se a gente for mapear, a gente vai ver às vezes que tem 20% de coisas que geram 80% das reclamações. Sim. E que se a gente atacar essas 20% de problemas, a gente vai conseguir resultados melhores, né? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é bom mapeamento, transparente, juntar os canais de reclamação, mapear isso claramente e enfrentar. Eu tenho certeza que a gente consegue em pouco tempo. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo prático que incomoda muita gente. O fluxo aqui em São José. Eu fui secretária em Jacareí e lá também tinha problema. Lá o padre do Parque Meia Lua não conseguia rezar a missa no domingo. Quando eu cheguei, o que aconteceu? Eu vi uma certa descoordenação de esforços. A polícia trabalhava, o guarda tentava se descabelava, a posturas ia lá, apanhava, né? O que a gente fez? Pegou os dados da PM, pediu a eles qual que é o top 10, né? Os 10 locais com mais demanda. Aí a PM me indicou os locais. Peguei da guarda, falei, me dá os 10 locais com maior demanda. Aí a guarda me indicou, pedido a posturas, pedido um 56 lá, né? Aí nós cruzamos esses dados e aí apareceram lá 12 locais que eram os locais que geravam a maior parte das reclamações. O que nós fizemos? Juntamos todo mundo em força-tarefa, devidamente planejado, coordenado, dentro do mapeamento exatamente no horário, um pouco antes do horário que acontecia, e fomos atacando esses 12 primeiros pontos de maior sofrimento da população. Em um mês e meio, nós reduzimos 80% das reclamações. Foi prático, o padre agradeceu que voltou a rezar a missa, uma série de coisas, trabalhando preventivo com inteligência, sem dar paulada em ninguém, sem bomba, cacete, nada disso. Sim, nada disso. mas esse fluxo aí, tem muitas pessoas que é pai de família, que gostaria de trabalhar, que tem o que eu vejo, que eu conheço, muitos que têm, né, mas não é fluxo. Eles montam som, entendeu? Vai para a chácara para fazer esse tipo de serviço e não é reconhecido. Eu tive uma reunião com o pessoal ontem, lá no Campos Alemães, eu conversando com eles.
O que eles edificam é que tivesse um local, vamos supor assim, para ter um encontro no domingo, onde que eles poderiam colocar o lazer, né? isso, fazer uma área de lazer, que é onde que possa. Então, isso aí eu falei para eles, eu tô com a candidata prefeita, que ela é aberta para o diálogo, eu vou conversar com ela. Eu acho que isso é viável, porque daí você tem como punir de um lado, mas dá abertura, ó. Bom, Edson, eu nunca acho que você tem que ser radical. Então, eu acho que o mal está nos extremos, né? Tudo que é radical de direita, radical de esquerda, é problema. Você radicalizar só vai dar dor de cabeça. Então, o que eu penso? Você tem que proibir o que está errado, mas gerar alternativas. Alternativas, exatamente. Está até no meu plano isso. É realmente buscar o diálogo e a gente construir. Por que a gente enfrenta? Porque há reclamação. Isso. Se a gente destinar locais onde não vai ter reclamação, a gente consegue conciliar esse lazer, de uma forma mais segura, de uma forma mais organizada. Sem perturbar as pessoas. Correto, vamos gerar soluções. Isso, exatamente. Eu até falei para eles. Só proibir não resolve. Isso, a gente arruma uma área que não tem morador próximo e tudo mais, que aí vai num domingo, uma vez um domingo no mês. Aí vai lá, faz seus lazeres lá, põe seu som lá, faz a competição que vocês querem fazer entre vocês lá, entendeu? Que não vai perturbar ninguém. Então eu acho que é viável isso aí. Sim. Coronel. Fechado. Chácaras Reunidas é um distrito industrial, empresarial, não tem só indústria, tem comércio, tem depósito, tem outras atividades aqui, serviços. Então, há cerca de 300 empresas, 300 galpões temos aqui, e metade deles está fechado para alugar e para vender. E um dos problemas que mais inibe aqui o crescimento é a segurança. Então nós já tivemos aqui 5 caixas eletrônicos, hoje nós temos nenhum. Muito índice de assalto, de furto, e isso causa uma escolha entre os empresários, entre esse bairro, que tem uma ótima localização, beira Dutra, beira Estrada Velha, e um condomínio fechado como o Eldorado, ou mesmo aqui o Century, ou mesmo um outro, o da Kodak. Tem vários outros condomínios fechados aí. O que a gente pode fazer para incentivar essa região, esse distrito industrial, a se tornar uma potência que ele já foi no passado, gerando mais de 10 mil empregos diretos e com isso gerando um PIB fantástico para o município, gerando uma movimentação. Hoje a gente vê aqui pequenos comércios todos fechados porque não tem nem para quem servir. Então essa é uma das questionamentos aí para o bairro, para um exemplo de um bairro industrial. Bom, primeiro ponto que eu tenho certeza que precisa ser visto de uma forma séria e técnica é a questão dos acessos aqui. Melhorar os acessos, melhorar a parte aí de sistema viário, né? Porque o pessoal reclama muito da questão do escoamento, dificuldade das carretas, né, de transitarem. Então, esse é o primeiro ponto que envolve a questão logística, né? São os gargalos das próprias vias aqui que precisa ser melhor dimensionado, melhor estudado, inclusive, parece, com acesso melhor à Dutra, né? A gente melhorar o acesso à Dutra, exatamente para que exista uma atratividade nessa questão. 2 horários aqui são terríveis, de manhã, por volta das 7, 8 horas da manhã, que tem uma fila que envolve lá do Vale do Sol e da Jorge Wittmann para a entrada no bairro. E no final da tarde o retorno, que também é muito complicado. Então são problemas de logística, de fluxo. Logística, de fluxo. Então isso vai ter que ser estudado e para isso a gente vai ter gente especializada que vai prover solução dialogando com quem está aqui. Quem está aqui sabe das dificuldades. Eu estive esses dias conversando com um senhor aí, como é que é das carretas lá, né? Que ele é transportador, ele tem várias carretas aqui guardadas, e ele compartilhou com a gente essa dificuldade, inclusive dizendo o seguinte, que aqui em São José não tem um entreposto onde o caminhoneiro possa ter um ponto de apoio decente, tomar um banho, se alimentar, guardar o caminhão à noite com segurança, poder dormir, né, tranquilo, sem ser alvo de roubo ou furtarem a bateria do caminhão, né? Sim. Que acorda de manhã aí e encontra a bateria furtada. A gente aqui tem faca e queijo na mão para criar um ambiente desse, né? Que consiga colher de forma mais qualificada, e isso gera renda também, se a gente for pensar. Perfeito, né? perfeito. Gera uma série de serviços.
Então, melhoria do acesso, pensar nessa questão de gerar um local mais adequado para quem vem, os transportadores, né, de caminhoneiros que vêm ter um local mais estruturado, melhor para poder estar ficando. Trabalhar na questão de incentivos fiscais para que as pessoas venham para cá realmente, e a segurança, tem a questão de câmera, tem a questão da presença das forças de segurança com uma atenção maior. Hoje a tecnologia ajuda demais, né? Então dá para melhorar. Até a questão de iluminação, iluminação traz um impacto muito bom, a questão de câmera traz um impacto muito bom, e um planejamento de operações, vamos dizer assim, das forças de segurança, né? E a gente consegue qualificar e melhorar bastante. Perfeito. O professor Hélio Soares, ele é um especialista na área de agricultura familiar. Ele foi professor do Senar. E ele pergunta o que a prefeitura pode fazer para incentivar mais a agricultura familiar. Hoje em São José dos Campos, nós mapeamos, aí tem cerca de 150 famílias nas regiões rurais, e uma das reivindicações das pessoas, por incrível que pareça, é assim: olha, eu não tenho nem telefone celular, porque onde eu estou não pega a telefonia celular. Como é que eu vou entrar num aplicativo? Como que eu vou fazer uma comunicação? Como que eu vou colocar uma página de venda de internet se não tem nem o básico, que seria o sinal mais próximo para poder ter comunicação? Aí depois disso, dificuldades que a prefeitura não facilita, por exemplo, de construções na zona rural. Para um dos casos que eu acompanhei, pedia-se o ABITS para poder construir numa zona rural, e ele falou assim: mas isso não vai acontecer porque não existe ABITS para a zona rural. E aí eles ficavam impedidos de construir uma sede para, no caso em questão, os produtores de mel daquela região poderem utilizar aquela sede. Então tem uma série de entraves que não deixam que as pessoas ficam travadas e não conseguem caminhar sozinhas. Foi feita também uma solicitação para que a prefeitura disponibilizasse, nos recursos que ela tem, um espaço para uma feira direto do produtor para o consumidor final, tipo o Parque da Cidade, tipo o Vicentino Aranha. Ah, mas já existe. Não. Orgânica é uma coisa, agricultura familiar é uma outra coisinha, que pode ser junto ou não, mas não são a mesma coisa, tá? Então, são colocações do professor para que a gente consiga dar um passo adiante junto com a população da agricultura familiar. Eu concordo integralmente com ele, né? Então, o primeiro ponto, tecnologia. Quando veio o Covid, isso foi testado na raiz. Muitos professores e escolas não tiveram acesso à internet, não conseguiram fazer os ensinos à distância, tiveram muita dificuldade. Então está aí, numa cidade como São José, tecnológica, né, a gente não ter uma cobertura, né, vamos dizer assim, sinal de internet, né, de comunicação, não dá para aceitar. Hoje em dia tem soluções para isso. E está aí um vetor interessante de investir, porque isso, inclusive, é um fator atrativo também para investidores aqui. Claro, né? Sendo área rural ou não, mas nós temos aí um relevo que privilegia, temos eu conheço um pouco disso, porque eu cuidei da toda a implantação, um pouco da parte de telecomunicações da polícia das 39 cidades, e eu tive que acompanhar bem de perto. Então a gente pegava, por exemplo, Vale Histórico, a região da Serra da Mantiqueira era um horror, região da Serra do Mar era um horror, Bocaina, né? Aqui não, aqui era fácil a solução, da gente poder fazer cobertura 100%. Hoje comunicação 5G, 4G, tem tanta coisa, né? Então esse é um primeiro ponto, então trabalhar essa questão da cobertura. Segundo ponto é realmente trazer um incentivo ao produtor local, produtor orgânico, por meio de parcerias, como você mesmo citou, o Senar, gerando espaços para que eles possam estar vendendo seus produtos, tá? Então isso para mim está muito claro. E a gente, não só para agricultor, não, pessoal de artesanato, por exemplo, Sim. que fabrica, né? A gente tem que gerar, o centro da nossa cidade é morto, né? Se a gente for pensar, tem à noite lá, parece casa de fantasma, né? Tem um monte de coisa que não deveria ter lá, né? Mas assim, atividade, vida não tem. Tem várias áreas na cidade que poderiam ser melhor qualificadas para a gente abrir esses espaços e gerar renda para as pessoas e gerar isso para o lazer qualificado para as famílias. Perfeitamente. Né? Parque da cidade. Parque da cidade, nossa, tanta coisa, né? As nossas praças aqui. Eu falo até do resgate da cultura musical. Hoje os músicos não conseguem trabalhar. Não trabalha. Né? A cidade é chata. O que a gente tem para fazer à noite, final de semana?
Né? Aí o pessoal vai para a Avenida Itália lá em Taubaté, ou vai lá para Jacareí, Pindamonhangaba no final de semana, nossa, que gostoso, os barzinhos tudo com música ao vivo. Exato, e aí dá pra gente dentro do plano diretor identificar áreas. A gente viu lá, por exemplo, como é aquela Jardim Paulista lá, que só tem comércio lá, se você abrir, por exemplo, numa das ruas, dá incentivo para que abra lá barzinhos, casas com música ao vivo, não vai perturbar uma pessoa à noite, vai dar uma revitalizada na área central, vai ter movimento. Isso. Né? Então tem, e a gente resgatar essa cultura musical, essa coisa da vida um pouco mais, né? E aí também essa questão do artesanato, abrir espaços para que as pessoas possam trabalhar. Dentro disso, eu estou realmente com um compromisso também de fazer um recadastramento do comerciante informal, do ambulante. Por quê? Eu não quero ambulante de fora da cidade atuando aqui. Esse o fiscal vai pegar, vai fazer rapa mesmo, vai correr atrás. O cara que vem de fora, dá oportunidade para quem está aqui dentro. Para quem está aqui. Para quem está aqui. O ambulante da nossa cidade, a gente recadastrar, fazer critérios realmente, né? Ter critérios de trabalho e organizar espaços para que eles possam trabalhar. Né? A gente está vendo que hoje as pessoas que querem trabalhar, precisam trabalhar, e o município não tem sido parceiro nessas iniciativas, tá? E aquece a economia, se der essa oportunidade para as pessoas trabalharem. Eu fui num debate no Desenvolve Vale, e aí eu acabei falando de um dos projetos que nós temos, dentro da parte de sustentabilidade e renda, que é fortalecer cooperativas de catadores e recicladores de lixo, organizar isso, né? E aí o atual prefeito falou, não, mas isso é um absurdo, não dá certo, porque a gente tem cooperativa e tem que pôr todo mês, tem que pôr dinheiro. Aí eu falei, má gestão, né? Aí vai ver como é que os caras trabalham. Eu conversei com o atual cooperativo que está lá na Urbana, má gestão, né? Então é diferente em você todas as áreas. Realmente fortalecer cooperativa e empoderar as pessoas para que a renda delas retorne para elas próprias, né? É diferente. Não ter dinheiro saindo por outro cano, né? Que aí não dá certo, me desculpe. É o que eu falo da transparência e gestão. Então é fazer a lição de casa, fazer o feijão com arroz bem feito. Coronel, falamos aqui de educação, falamos de transporte, falamos de mobilidade, que são as vias, falamos de saúde, do atendimento dos hospitais. Tem algum outro tema que a senhora queira tocar que a gente não tenha falado até agora? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, pois não. Coronel, agora eu vou fazer uma pergunta como estudante, né? Eu sou estudante, estou fazendo minha graduação. E a senhora teria algum projeto, alguma ideia sobre as cotas que você falou, né? O que seria viável hoje fazer com os seus estudantes? Porque assim, a gente sabe que tem faculdades públicas, né? Que tem até vagas ociosas, né? Que não é todo mundo que pode participar, que pode se classificar, né? E às vezes conseguir uma vaga. Muitas pessoas pobres, né? Me falam assim, o tamanho da dificuldade que hoje o estudante tem para entrar no ensino graduado, né? Temos cotas que existem, né? Já justamente administrado pelo governo federal, mas essas cotas, elas não chegam a todo mundo. Teria algum projeto, alguma coisa relacionada a esse assunto? Eu vou ser muito sincera com você. Nesse ponto, eu compartilho muito com o que o Bolsonaro defende. A gente tem que fortalecer mais a educação de base, investir muito no ensino fundamental exatamente para reverter esse cenário, né? Então, a médio e longo prazo, se a gente tiver um ensino de base, de qualidade, onde realmente todos os jovens têm essa condição de sair melhor qualificado, né, com condições de aprendizado, beleza. No ensino superior, vamos dizer assim, investiu-se muito no ensino superior, gerando cotas, inclusive para pessoas que hoje não têm capacidade, são analfabetos funcionais, que acabam entrando por cota e acabam até largando o ensino superior no meio do caminho, porque não conseguem acompanhar. Essa é uma realidade, né? Então, o que eu penso? Realmente dedicar o esforço do município para a educação de base fundamental e parceirizar para soluções, vamos dizer assim, de ensino superior. A gente vai ter o CEPAS, Fundas, a própria Univap fornece cotas, fornece vagas, né, para critérios sociais, tá? Falando relacionado
faculdades aqui dentro, Tem elas cotas, são, elas são faculdades não, particulares, Isso. né, que oferecem cotas, mas ainda assim é muito pouco, né? Não é que é pouco, não há Se transparência na chega. gestão. Não, eles passam para o município gerir parte disso e as pessoas ficam sem saber qual critério para direcionar.